A física e a arte são ligadas de jeitos que a gente nem imagina. Na música, filmes, teatro, arquitetura e em tantas outras formas de expressão humana, podemos ver como esse ramo da ciência se faz presente. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com os professores Sérgio Saab e Luiz Pires. Sejam bem-vindos, professores, e muito obrigada pela presença. Nós agradecemos. O professor Pires é graduado em Física, mestre e doutor em Ciências e professor do Departamento de Física da UEPG. Ele atua como pesquisador nas áreas de Física do Solo, aplicações de radioisótopos e Física Ambiental. Ele é autor de mais de uma centena de artigos científicos, artigos em revisão, capítulos de livros e de 3 livros de divulgação científica. Seja bem-vindo. Obrigado. E o professor Sérgio também é físico, tem mestrado em Física Aplicada, doutorado em Ciências e experiência na área de Física, com ênfase em Física Ambiental, especialmente nos temas sobre raio-x, microscopia, força atômica aplicada a solos e muito mais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Então, até o século XVI, a música era considerada um ramo da matemática, As pessoas estudavam aritmética, geometria, astronomia e música. Então, não tinha essa ligação com a parte artística que a gente vê atualmente. Então, hoje, como que a gente consegue relacionar as letras de música com os estudos da física? Então, Sérgio... Bom, que a gente está exatamente fazendo isso nesses momentos, Se a gente está escrevendo alguma coisa que está relacionado com a física, a ciência física, com as letras das músicas da música popular brasileira, da MPB. Então, seria a física voltada às letras de música, Então, a gente vai fazer aqui alguma coisa, mas o livro ainda não foi publicado. Então, algumas coisas que a gente vai fazer... É um spoiler. É um spoiler que a gente vai fazer aqui, Então, essa relação a gente faz há algum tempo, O Pires um pouco mais na parte de pinturas, da arte, e eu estou começando a fazer essa relação entre letras de música, e principalmente MPB, com a física, com os fenômenos físicos. Então, a gente está começando a fazer, e tem várias músicas que relacionam, da música popular brasileira. Por exemplo, do Gilberto Gil, quando ele escreveu Quanta, ele tem algumas relações à física, muito interessante. Aliás, até no CD do Quanta dele, tem uma escrita, do Lattes, do César Lattes, que foi um físico brasileiro, É bastante conceituado. Aliás, ele foi quase ganhador de prêmio Nobel, desculpa pelo... Então, ele foi um dos... Tem até na literatura, tem algumas pessoas que dizem que ele merecia ganhar o Nobel, Já lá no meados do século passado, lá em 1948, 1950, Onde o seu orientador ganhou e ele não ganhou o prêmio Nobel, E ele fez a descoberta de uma partícula elementar, e essa partícula elementar, ela é o meson pi, ela foi fundamental para o entendimento do núcleo atômico, que hoje tem todo o desenvolvimento científico através disso. Então, assim, foi uma coisa bem interessante. Então, tem uma música do Gilberto Gil, que não foi nem necessariamente escrita pelo Gilberto Gil, uma parte do CD dele, que foi no pessoal lá da década de 40, 50, fazendo homenagem ao César Lattes. Então, essa interação entre ciência e arte, ela já é antiga, e não só no Brasil, Em várias partes do mundo. Eu acho que é isso. Nessa questão do livro, Sérgio, que está trabalhando, a gente pode olhar a música, a física na música, analisando a questão de timbre, altura, mas o que a gente está fazendo é justamente pegar letras da MPB e ver, assim, trechos de letras onde o pessoal traz conceitos de física. E aí a gente pega e explora esses conceitos de física. Então a ideia é um livro de divulgação científica e tentar trazer essa questão da MPB, da música, e aliar isso com a física. Então a ideia é fazer isso, Sérgio? Então seria uma divulgação científica, que seria não para pessoas da área de física necessariamente. Mas para leigos, Mas para leigos que gosta de ciência em geral, seja física, ciência e música, Ciência e música, exatamente. Então estou usando a letra das músicas como um ponto inicial para que as pessoas entendam, não necessariamente a parte poética. A parte poética a gente deixa para os compositores. Os compositores fazem muito bem, maravilhosamente bem, A gente só vai utilizá-la para poder explicar alguns fenômenos físicos que eles colocam na letra. Isso é interessante, isso mostra a união entre arte e ciência. Professor Luiz,
Já tem uma experiência aí quando se trata de arte e física, né? Tem algumas exposições, inclusive aqui na UEPG, e abordando coisas micro, como átomos e elétrons, e coisas macro, como o próprio universo. Professor, conta pra gente como que iniciou essa relação dessas duas áreas na sua vida. Então, acho que quando a gente nasce, a gente já começa a observar o mundo, né? Então, a gente observa as pessoas, observa a natureza, as árvores, olha para o céu, vê as estrelas. Então, acho que isso é algo que você, de certa forma, é uma arte, né? Quando você olha assim, as estrelas, você pensa na imensidão do universo, você pensa ou na beleza do mar, você pensa assim, pô, isso é uma criação e é uma criação artística. Aí você tem em cada árvore uma diferente da outra. Mesmo se pegar uma araucária, elas têm um padrão, mas elas são diferentes. Cada uma tem a sua identidade. Então, eu, desde cedo, comecei a ver essa questão da arte na natureza. E aí, nós, os humanos, também começamos a fazer arte, né? Então, tem as pinturas rupestres. Aí, você vai, à medida que a tecnologia vai avançando, você começa a ter construções. Então, muitas construções são artes, né? Você pega, por exemplo, a arquitetura do Oscar Niemeyer, por exemplo, é muito interessante. E ele usa muitos conceitos de física. Então, isso para falar da arquitetura, né? Aí nós temos pinturas, por exemplo, quando a gente observa... Eu vi uma exposição uma vez do Escher, que é um pintor holandês, ele trabalhava, né? Ele faleceu, mas com xilogravura e litogravura. Então, ele talhava as obras dele e aí ele passava tinta e fazia impressão. Então, ele tem muitas obras que ele explora a física. Então, uma esfera refletindo... Ele fez um autorretrato que é uma esfera, como se fosse uma bolinha de Natal, refletindo a imagem dele. Eu achei fenomenal, assim, porque ele trabalha toda a questão da física, da esfera, o formato da imagem na esfera, se é uma imagem real, uma imagem virtual. Tem uma outra obra dele muito interessante que é chamada Três Mundos, que é uma obra que ele coloca assim, uma poça d'água, aí você tem o céu e você tem a reflexão do céu na poça d'água. Então, você teria, na verdade, o céu... a água, a terra, a reflexão. Então, assim, ele explora muito essa questão de arte, ele tem esculturas. Então, a arte, na verdade, eu sempre gostei muito de arte, né? Então, eu tento procurar os padrões da arte. Então, ali eu tento aliar a ciência com a arte. Então, é nisso que acaba entrando, na verdade, essa questão da física, da arte na minha vida, assim, a observação da natureza, né? A arte chegou primeiro e a física veio depois, então? Eu acho que sim. Porque, assim, o artista e o físico, o cientista, né? Nós somos muito parecidos. Nós observamos a natureza e a gente tenta entender a natureza, né? Através de estudos, de leis, hipóteses. Então, é isso que nós fazemos. Então, e o artista também, ele está observando, né? E ele tenta retratar numa escultura ou numa pintura como ele concebe o mundo. Então, é muito interessante isso. E você, Sérgio, você estava já contando para nós antes, eu vou dar o spoiler para o pessoal que está assistindo, eu acho que a física veio primeiro, porque ele estava contando para nós que quando ele era criança ele brincava de esconde-esconde e já aplicava leis da física. Como é que é essa história? Então, na verdade foi o seguinte, nós estamos aqui no estúdio, né? O estúdio aqui tem a parte clara e a parte escura, né? Então, eu disse, quando você está na parte clara, você não vai enxergar nada no escuro, porque, né, a tua retina agora, né, a tua pupila está muito fechadinha, você não consegue enxergar a luz que vem do fundo, porque está escuro e não enxergo nada mesmo, né? Isso a gente já brincava, isso de esconde-esconde, lá no Pantanal, que eu sou lá da região do Pantanal, que era bem escuro, né, porque a noite era bem... na década de 80, né, era bem escuro, então a gente fazia o pega-pega, o esconde-esconde, e fazia... A brincadeira funcionava muito bem porque ficava na escuridão, né? E ficava na parte onde eu fazia a sombra do muro. Aí ninguém não chegava lá. Então, o gosto pela física já vem de criança. Por aí. Na verdade, a física iniciou desde os Homo sapiens começou a chegar, né? Na superfície da Terra, porque começou a desenvolver, por exemplo, a sua criatividade, fazendo fogo, né? Então, a ciência já estava ali. Então, no início de tudo, né, da nossa... há 40, 50 mil anos atrás, a gente já estava pensando em como melhorar a vida do cotidiano. E a ciência, apesar de não ser nome ciência, mas ela já estava na sua criatividade para se desenvolver, né? O fogo para se alimentar, colocar um casaco, colocar alguma coisa para te proteger do frio e também do calor. Então tinha toda essa... E a pintura iniciou, né? Já observando o movimento. As pinturas, os pés e os aços para se locomover durante a noite
Então, isso já vem do próprio ser humano. A ciência em si, né? Ela já começou desde essa época, né? Então, isso é muito interessante. E de onde que vem, né, a inspiração, as ideias para vocês desenvolverem pesquisas científicas? Como que é esse processo de pesquisa, né? De onde que vem a ideia para, eu vou estudar, eu sei que vocês desenvolvem muitas pesquisas, por exemplo, com solos, né? De onde que vem a ideia do objeto de estudo? Como que é esse processo? Muita coisa acontece por insight, né? Acho que, mas assim, como eu diria, né, 99% suor e 1% inspiração na ciência. Então, assim, para você descobrir algo, você tem que estar, na verdade, preocupado com aquilo que você está tentando investigar. Então, assim, quando a gente faz a ciência, aquela que não é ciência revolucionária, que quebra paradigmas, como quando você tem quando acaba a física clássica e começa a física quântica, por exemplo, que você tem uma quebra de paradigma, que daí surgem os gênios e eles conseguem fazer descobertas assim, que são muito importantes, mas mesmo assim são baseadas em outras descobertas. Então, a gente, quando vai fazer nossa ciência, a gente está lendo muito, né? Você está lendo muitos trabalhos assim, científicos, está vendo o que o pessoal está fazendo na área de fronteira, e aí, a partir disso a gente propõe experimentos para tentar entender algum fenômeno em particular. Então, basicamente, é isso que a gente acaba fazendo, né? Isso mesmo. A ciência seria a observação, né? Para você entender o mundo, né? Então, tem aquela ciência básica, na qual você tem um modelo teórico, para depois elas terem uma aplicação, seria a tecnologia. Então, é isso que a gente faz, a ciência básica junto com a tecnologia, né? Hoje em dia, é assim que funciona, né? Para o desenvolvimento e a melhora da condição humana. Não só humana, é do planeta em si, né? E algo muito interessante que acontece, às vezes, na física, por exemplo, é o pessoal fazer um estudo teórico e aí descobrir depois se a teoria é verdadeira ou não. Às vezes não tem tecnologia, então a gente tem uma teoria, tipo o Bose de Higgins, por exemplo, que nós tínhamos a teoria, mas nós não tínhamos tecnologia para descobrir ele. Aí quando construíram o LHC na Suíça, aí a gente passou a ter tecnologia e energia suficiente para descobrir a partícula. Então é muito interessante isso. Muitas vezes a teoria ela precede a descoberta assim, experimental. Então, muito legal. E por falar em teoria e descoberta do mundo e percepções do mundo, tem uma curiosidade que eu queria que vocês contassem pra gente, que é sobre uma teoria um pouco antiga já, chamada teoria das cores, que é da área da física, que existe um estudo sobre a percepção da luz e das cores, né? E essa teoria fala que conforme a gente vai misturando todas as cores, ela sai uma cor branca. Mas quando a gente vai lá e pintar e pega a tinta, na verdade, se a gente mistura essas cores, sai uma cor preta. Por que tem essa diferença? Então, isso é interessante. Quando eu era criança, né, Sérgio? Eu não sei se o Sérgio fazia isso. Eu, quando criança, pegava massinha e misturava toda ela para ver o que dava. Aí dava algo preto ou próximo disso, né? Então, é muito interessante isso, porque assim, se a gente pega fontes de luz, como a luz solar, né? Nós temos uma luz que é branca. Então, essa luz branca, quando a gente dispersa ela, coloca um prisma, por exemplo, ele abre nas cores do arco-íris, né? Então sofre refração, desvios, e nós temos as cores do arco-íris. Então isso por quê? Porque essa luz tem todos esses comprimentos de onda, né? Cada cor é um comprimento de onda, se a gente for pensar em termos físicos, se a gente for pensar na luz como uma onda. Então, e é interessante, você colocar um prisma invertido, você volta a ter a luz branca. Só que no caso da massinha, o que está acontecendo? Eu tenho esse meu paletó aqui que ele é azul. Então, a luz branca, quando incide nele, absorve todas as cores e reflete somente o azul. E no caso da massinha, o que está acontecendo? Está misturando tudo ali. Então, quando a luz está incidindo, ela está absorvendo e ela está refletindo difusamente. Não vai ser bem preto, porque se for preto, ela não vai refletir nada. Mas se for uma cor próxima do marrom, assim, algo bem próximo do preto, ele vai estar refletindo difusamente somente esse tipo de cor. Então, ele está absorvendo quase tudo, está incidindo ali. Isso. A história das cores é muito interessante, né? Porque por a gente viver num planeta onde você tem a luz solar, né? E a luz solar, ela tem o seu espectro, né? Que a gente chama, na física, a gente chama de espectro eletromagnético. Ela está desde o vermelho, da cor vermelha, até a cor violeta do visível, que a gente pode enxergar. A gente enxerga um pedacinho pequenininho de todo o espectro eletromagnético. Por exemplo, as ondas de rádio que a gente escuta, né? Aqui no celular que chega o rádio, são ondas de rádio são semelhantes a essa, só que a gente não enxerga ela, a gente não detecta nossos olhos, né? A gente não consegue detectar, a gente só consegue detectar uma faixinha pequenininha que é o visível, que é do vermelho ao violeta, né? Então, nessa cor aí, que chega até nós. Então,
A nossa sensibilidade está mais no verde, porque o verde é o pico da cor que a gente consegue ter mais sensibilidade nos nossos olhos, devido ao sol, devido à evolução, né? Aí tem a história da evolução junto. Então a gente consegue ver aquele pico. Então o sol, na verdade, né, segundo os astrônomos, o sol ele é verde. Ele não é nem branco nem amarelo, como a gente pensa que é, né? Uma notícia nova aqui, a minha música do Toquinho, do Sol Amarelo. Aliás, sei. O spoiler disso está no nosso livro. Está no nosso livro, esse aí também. Exatamente. Então o pico dele está no verde. Só que o verde nós não enxergamos porque quando você mistura todas as que chega, devido ao aquecimento, né? Porque isso é devido um modelo físico que é devido ao aquecimento, tá? Existe um modelo físico, quando você aquece o material, que ele se lembra, você aquece, por exemplo, lembra da lâmpada incandescente? Sim. Que hoje não usa mais? Mas incandescente era assim, você ligava um pouquinho, ele ficava meio avermelhado, aí amarelado, aí sei o quê, até chegar no branco, mas nunca passava pelo verde. Nunca você via. Você não consegue ver verde quando você vê um aquecimento de um material. Por causa desse modelo físico que você não esconde. Mas por que não esconde? Porque quando você começa a aquecer, ele vai chegar no verde lá, e quando aparece o verde, acontece que tem um lado de cá, o amarelo lado de cá, um violeta, o azul, eles se misturam de tal maneira, essa mistura que o Pires falou, que fica branco. Você enxerga branco. Então o Sol, ele é branco, mas ele é verde. As estrelas são assim, na verdade. Você já viu estrela verde? Não, né? Então estrela verde não existe. Né? Não é que não existe, ele existe, mas só quando ele emite para nós como se fosse branco. Se você de noite, num dia céu bem limpo, né? Sem nada, longe da cidade, se você procurar as estrelas, você vai ver, vai escutar um amarelo, vai ver um vermelho, vai ver um azul, um branco, mas não vai ver nunca um verde. Por quê? Porque a estrela também ela aquece, ela tem uma temperatura, e tudo que tem uma temperatura que aquece, ela vai chegar no pico, no máximo fica equidistante dos dois e mistura e fica branco. Você acabou com todos os meus desenhos de infância. Eu tenho um filho pequeno, agora todos os desenhos vão ter que pintar o sol de verde. Não, poeticamente é melhor pintar de vermelho no pôr do sol, de branco ou amarelo no pôr do sol. Eu acho que poeticamente pode deixar o sol amarelo. Aí a gente entra de novo no escopo da arte. Na arte ele é amarelinho. Usa a liberdade artística. A sua liberdade artística fala mais alto. E não é só na música, né, que a física está presente, como a gente falou lá atrás das letras de música, né, tem peças de arte, tem as capas do disco, a arquitetura, como citou o professor antes, e a gente tem uma capa famosa do Pink Floyd, né, The Dark Side of the Moon, que mostra justamente um prisma, né, dispersando a luz, né. No Japão tem um museu a céu aberto de Hakone, tem vários exemplos de obras de arte que usam a física, né. E quais fenômenos físicos, assim, que vocês lembram que estão presentes nessas manifestações, que vocês podem contar pra gente? Nesse caso da capa do disco, ali você tem reflexão, né? Dispersão da luz. Então é bem interessante. E eu acho que é legal, assim, essa capa do Pink Floyd, porque ele alia a música, né? A arte, que é a capa do disco, e também ciência. Então eles vão ali, você olha ali, olha aquela capa, vê um prisma, vê as cores do arco-íris, você pode se perguntar, o que está acontecendo aí? Qual o fenômeno que está acontecendo ali? E esse experimento, né, foi feito pelo Newton, né, isso há muito tempo atrás, para ele mostrar qual que era a natureza da luz. Então, se pensava, na época do Newton, que a luz era composta de partículas, né? Depois tem outros experimentos que mostram que a luz é uma onda. Então, você pode até começar a pensar nisso. Você pode ter, de repente, um prisma ali que você passa uma partícula, interage e sai uma onda. Você poderia fazer isso numa capa do Pink Floyd, por exemplo. E aí você já exploraria um conceito mais moderno da física. Porque quando você pensa na luz, como nós concebemos a luz, ela é uma onda e partícula, que existe uma dualidade aí, onda-partícula. Então isso é muito interessante. E na arquitetura, assim, no caso do museu lá do Japão, né, você tem... A física explora muito a questão de centro de massa, de equilíbrio. Então tem muitas obras assim que às vezes elas parecem contra-intuitivas. Mas por quê? Porque está usando conceitos de física, ali, de repente se coloca um centro de massa... Parece que o objeto está flutuando, mas não é. É física que está acontecendo ali. Ele não passou ainda da região da área ali para que ele tenha um equilíbrio instável, por exemplo. Então ele se mantém no equilíbrio estável. Então isso é bem interessante, assim. Então tem muita... Você começa a ver a questão da física, né, com a arte, tem muito assim. Tem muita relação as coisas. Não é, Sérgio? É isso mesmo. Então você tem, voltando agora lá para MPB, né, da música popular brasileira, a gente faz de novo o spoiler do livro, que tem uma letra da música do Tom Jobim,
né, que é chamada Luísa, que uma das estrofes, ele fala que quando a luz do sol bater no teu cabelo, explodem 7 cores, então 7.000 amores que eu guardei somente para te dar, Luísa, né? Desculpa pela minha falta de tonalidade musical. Mas essa frase mostra claramente que o compositor, né, ele tem essa característica, essa sensibilidade, mesmo que ele não conheça nada de física ou de ciência, ou ele sabe assim, de uma forma de divulgação científica, então ele olha para a natureza e compara, né, a natureza com a pessoa amada, né? Então ele começa a fazer essa comparação entre as duas coisas. Então isso é interessante para mostrar também para os estudantes de ensino fundamental, ensino médio, que a física também, a ciência é interessante para que você tenha também essas ideias, mesmo sendo artista, mesmo sendo compositor, músico ou pintor, né? Então, esse insight que você vai ter vai aparecer em algum momento. E o que apareceu, que a gente aparece na música, por exemplo, do Tom Jobim, né? Então ele não tirou isso do nada, ele tirou de algum lugar que ele leu, que ele viu. Observa mesmo, observa, né? Observação, né? Então a gente pode correlacionar isso com os fenômenos físicos. Não necessariamente na relação amorosa, mas sim na física que ele está dizendo ali, né, das 7 cores. Não só no prisma, no caso do cabelo seria um pouquinho diferente, mas a gente vai explicar isso no livro, né? Vai ser uma rede de difração, mas não tem problema. A beleza está na composição, mostrando como que a ciência é importante para esses artistas, né? Deu para ver que vocês são apaixonados por arte. Para quem está assistindo, ligou a TV agora, colocou no YouTube agora, nós estamos conversando com os professores da UEPG para falar sobre arte e física. Eles estão falando um pouco sobre a relação dessas duas áreas. E aqui na UEPG os dois estudam a área de solos, né? E eu quero saber se realmente existe um dilema entre vocês. Por exemplo, quando ocorre alguma escavação que acha uma obra de arte, vocês vão pesquisar o solo ou a arte? Qual é o dilema na parte de vocês? Tem esse dilema? Olha, pode acontecer, né? Eu acho que, assim, vamos supor que nós tivéssemos uma escavação e descobríssemos um sítio arqueológico. Eu acho que, assim, seria ótimo, né? Se acontecesse isso. Basicamente, o que você vai fazer? Para de estudar o solo, né? Até porque o sítio arqueológico é um patrimônio da humanidade. Então, a gente tem que preservar isso para as futuras gerações. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar a oportunidade e usar as ferramentas que nós utilizamos para estudar os artefatos arqueológicos. A gente pode fazer isso. Uma das técnicas que eu trabalho é a tomografia. Então, a tomografia, você tem imagens em 3 dimensões. Então, de repente, você pode pegar um artefato arqueológico e estudar ele em 3 dimensões. De repente, você tem um artefato que você não consegue abrir ele está selado, mas você quer ver o que tem lá dentro. Vamos supor que ele seja oco e tem alguma coisa dentro. Você pode pegar e usar a tomografia para fazer isso. Então, dá para pegar e unir o útil ao agradável. A gente deixa de trabalhar um pouco o solo, vamos trabalhar com os artefatos arqueológicos. Né, Sérgio? A gente já fez isso na parte forense, né? Forense, nós temos um trabalho na parte ciência do solo. Existe uma área da ciência forense que é ciência do solo forense. E nós temos um trabalho que seria você criar alguns marcadores para você identificar, por exemplo, o solo de cenas de crime. Então, qual que seria a ideia? Existem alguns marcadores que o pessoal utiliza e nós propusemos, né, novos marcadores para que você pegue o solo de uma cena de crime, o solo que está, por exemplo, no solo do sapato de uma pessoa, analise e veja se os marcadores coincidem. Aí seria como uma impressão digital, seria mais certeza, esse solo é da área da cena do crime. Então, dá para fazer isso, né? Isso foge um pouco do que a gente faz normalmente, né? Mas nós aplicamos as ferramentas que nós trabalhamos numa área diferente que é a ciência do solo forense. Exatamente. Então, dá para fazer isso. Dá para correlacionar assim, né? A ciência ela é bastante vasta, né? E quando a gente utiliza técnicas, né, que pode fazer caracterização, isso é, o que tem daquela amostra, o que tem, né? Que tipo de moléculas, que tipo de átomos, como estão interagindo entre si, né? Então, isso também é uma beleza artística, no fundo, né? Quando você começa a entender isso e começa o quebra-cabeça, você começa a montar, não, mas essa molécula não pode estar aqui, essa pode, entendeu? Aí que você começa a interagir, então aí você pega um outro instrumento técnico, né? Se ele falou em tomografia, eu posso pegar uma ressonância magnética, posso pegar um infravermelho, uma ultravioleta, e você vai juntando os pedacinhos, como se estivesse fazendo uma obra de arte, né? E você vai montando e vai utilizando o método científico, né? Para você poder avaliar e também as interações que ocorrem entre eles. Então, isso que a beleza da ciência está aí, como está a beleza também de um artista, de um compositor ou de um pintor, né?
a beleza que você enxergar depois da sua obra de arte. Isso. Eu não sei se você sabe, mas o Museu do Louvre ele tem um laboratório científico no subsolo dele. Tem cientistas lá que eles analisam as obras de arte para ver a veracidade delas, ou ver a composição delas. Então tem laboratórios científicos. E muitas vezes a gente pensa só na análise biológica, né? E acaba não pensando nessa parte física, né? Às vezes o pessoal... vou pegar um pintor renascentista, por exemplo. Que tipo de tintas ele utilizava, que tipo de misturas ele fazia. Hoje tem ferramentas para verificar isso. Né? Analisa a tela, tem técnicas para isso hoje. Então essa é uma aplicação da física na arte. Né? Isso. Claro que tem a física, tem o pessoal que trabalha com a pintura, tem o pessoal da química, tem o pessoal, né? Isso. Que é multidisciplinar, né? Não é só um... Isso que também é belo por causa disso também, né? Não é só único, né? A ciência não é feita de caixinhas fragmentadas, né? A gente fragmenta em áreas, a física, a química, a biologia. Mas na verdade está tudo junto, né? A natureza não tem essa separação aí. Né? Exatamente, igual você estudar sobre o clima do planeta, né? Aliás, tem até sobre isso também no livro, né? Outro spoiler. Então você tem lá, se você pensar no clima do planeta, você tem tudo ali. Você tem a física, tem a química, tem a biologia, tem, né, toda a atmosfera envolvida, e tudo isso é muito grandioso para você só uma área trabalhar. Então você trabalha em várias áreas e todo mundo em conjunto fazendo um trabalho para no final ter um resultado interessante, né? E ao mesmo tempo em que a física pode dar respostas, né, para a arte, eu acho queria perguntar para você se a arte também pode trazer respostas, né? Então, quando a gente olha para uma pintura, a gente está olhando a visão de um artista, né, sobre um recorte de tempo e de espaço, que são temas preciosos para os conceitos da física. Então, vocês acham que a arte pode também trazer respostas para esses temas da física? Acredito que sim, né, Sérgio? Acho que sim. Na verdade, assim, quando a gente analisa, né, a pintura, por exemplo, que nós temos... E se for pensar em termos de espaço e tempo, né, a pintura a gente tem ali nós temos uma pintura num espaço e é bidimensional. Né, temos uma altura e uma largura. Às vezes você adiciona a perspectiva e dá a ideia do 3D. Né? Então seria assim, essa questão de pegar e explorar a questão da física, da perspectiva, da sombra. Então isso é interessante. Mas tem artistas que você, às vezes, pega os quadros e eles furam o quadro, rasgam o quadro. Então, ali você tem uma pintura em 2 dimensões, mas tem algo que está por trás ali que pode dar uma ideia de uma 3ª dimensão. Você tentar imaginar o que passou pela cabeça do artista fazer isso. Então, ali tem um recorte temporal ali, na verdade. Né? É o momento em que o artista pegou e teve a ideia de fazer aquele recorte. O que significa aquilo? Tem obras do Monet, né? Tem uma obra dele que é uma catedral que ele pintou várias vezes, inúmeras vezes. Então, cada pintura, cada quadro dessa catedral, ela tem uma cor diferente. Por quê? Porque o Monet, o que ele acreditava? Que o tempo está fluindo e o tempo é diferente. Então, cada momento que ele pegou e pintou esses quadros foram momentos distintos em que a luminosidade era diferente. Um dia nublado, um dia com sol, um dia tarde, um dia na hora do almoço. E ele era fascinado com isso. Então você vê que o artista, na verdade, ele coloca essa questão temporal. Né? Você tem a questão espacial, que é a pintura, e tem a questão temporal também na pintura. Então você une o espaço e o tempo. E na relatividade, Einstein fez isso. Né? Einstein ele unifica o espaço e o tempo. Então nós não conseguimos separar as coisas. O universo é um tecido espaço-temporal. E a gente consegue transpor isso na arte. E muitas vezes a arte também vai e traz isso para a ciência. Né? Tem muitas pinturas que é assim, que o artista às vezes dá ênfase num personagem, coloca cor, e aí aquela coisa fala assim, pô, mas isso é uma perspectiva que deveria ser um raio de sol retilíneo, e de repente não é retilíneo, porque aquilo não conseguiria ser retilíneo. Então é curvo. E aí você vem no espaço-tempo, né? De Einstein tem essa questão do espaço se encurvar. Então é muito interessante isso. O próprio Einstein, né, ele dizia que quando ele estava assim, cansado de fazer a teoria física lá da relatividade ele geral, ia tocar violino. Exatamente. E o que ele fazia? Ele ia tocar violino, porque isso complementava as ideias dele, deixava ele um pouco, tirava aquele daquele mundo que ele está complexo, né? E ele via para um mundo complexo, porém fascinante, né? Que ele abria a mente dele, segundo ele, né? Ele falando isso. E ele, segundo ele, também falou que o violino dele não era tão bom. Mas ele tocava violino, aí depois que ele tocava, ele voltava a fazer o trabalho dele e parece que algo acontecia, né? E alguma coisa na mente dele que acontecia, que fazia com que ele começava a ver de novo algo que ele não via antes na própria ciência.
Então, eu acho que isso é o complementar que tem entre os dois. Aliás, professor, continuando nesse mundo tão fascinante que é a arte, vamos para a 7ª arte, que é o cinema. E a gente que é fã de filme de ficção científica, acho que vocês são também, eu, Aline, eu sei que a gente é bem fã de filme de ficção científica. Vocês com certeza já ouviram falar, vocês assistiram, acompanharam a saga dos Vingadores, né? Do Thanos roubando os anéis lá para destruir metade do universo. E no final, lá no último filme, os heróis se unem, depois de eles unirem todas as joias do infinito, eles voltam no tempo para recuperar a humanidade perdida, né? E a gente fica, assim, meio na dúvida. O que a física diz sobre esses outros universos que existem? Será que existe lá no outro universo um podcast igual ao nosso, tão legal assim? É possível, quem sabe. Na verdade, assim, a que a gente pega, do ponto de vista da física, é possível a gente viajar no tempo, né? Não existe nenhuma teoria que impeça isso. Uma possibilidade, né? Se a gente for, já que a gente falou do Einstein, da relatividade, a gente pode viajar para o futuro, isso não tem problema. Quando a gente viaja em velocidades próximas da luz, se a gente conseguisse fazer isso, né, Sérgio? Na verdade, existe um paradoxo chamado paradoxo dos gêmeos na física, que é assim, se você tem um irmão gêmeo, o seu irmão fica aqui na Terra e você entra numa espaçonave e viaja à velocidade da luz. O tempo, para quem está viajando próximo à velocidade da luz, passa muito mais devagar. Então, quando ele retornar para a Terra, vamos supor, depois de alguns anos, para esse irmão que ficou na Terra, passaram décadas. E para eles passaram alguns anos. Então, o tempo para ele passou muito mais lentamente. Então, seria uma viagem para o futuro, né? Nesse caso. Agora, a questão de viajar no passado, isso é mais complicado, né? Não existem teorias que impeçam isso, mas existem paradoxos também. Tipo, De Volta para o Futuro, por exemplo, né? Se a gente pega o primeiro filme, ele vai para o passado e o medo dele é ele mudar o passado de modo que vai mudar o futuro dele, né? Então, existe um paradoxo chamado paradoxo do avô, que seria o neto viajar no tempo, ele matar o avô dele e, obviamente, ele não vai nascer. Então, ele mudou o futuro. Então, esse é um paradoxo que, de repente, impediria você de viajar para o passado. Mas existem teorias que possibilitam isso, né? E dos multiversos, né? Também existem teorias da física moderna que não há nada que impeça a existência de múltiplos universos. Inclusive, a gente tem um espaço que é infinito, ele pode ser povoado de vários universos. E se nós estamos aqui conversando, porque nós tivemos condições, né, Sérgio? Esse universo deu condições com certas leis para que nós nos formássemos, né? Então, existe a possibilidade, obviamente, se nós temos universos infinitos, né? Existe a possibilidade de que você tenha um outro universo com condições parecidas, tá? Então, de repente, é possível, né? Sim. Você ter esse podcast aí, né? Até o Interestelar, né? Que deve ser um dos mais famosos nos últimos anos, né? O filme, assim, em termos de segundo, né? Eu assisti umas 2 vezes esse filme e eu achei muito interessante porque ele retrata um pouco mais fiel, uma forma realística, né? Uma forma mais realística, como seria, né? Uma viagem no tempo, um buraco negro. Um buraco negro, chegando até próximo de um buraco negro. Mas talvez o filme que mais me marcou em termos de cinema, né, que mais me marcou foi 2001, Odisseia no Espaço. Talvez vocês não tenham assistido, mas é um filme muito antigo, da década de 60 e 70, que vocês, né? E eu assisti depois, e depois assisti de novo, depois eu comprei o livro para poder ler, entender melhor. E ele é interessante, sabe por quê? Porque ele tem um robô, o HAL, não sei se vocês lembram, né, no filme. E esse HAL, eles estavam fazendo uma viagem junto com os astronautas, os cientistas, para um planeta que é Júpiter, né? Que na verdade no livro é Saturno, mas lá por algum motivo colocaram Júpiter, né, no filme. Aí eles vão para Júpiter, só que o computador naquela época, lembra só, década de 60. Então ninguém sabia o que era. Hoje em dia, uma calculadora qualquer dessa aí, simples de somar e de multiplicar, tem memória maior do que aqueles. Imagine o cara bolar, né? O diretor e o escritor, eles bolarem um computador daquele jeito, né? Que hoje a gente vê que tem algo parecido com isso. E que ele consegue fazer... Ele foi programado para fazer uma viagem no futuro com algumas condições, né? E ele faz isso. Só que interessante que o que não mudou é que o computador faz exatamente aquilo que foi programado para fazer, né?
E ele queria chegar no país, naquele planeta, em Júpiter, para descobrir algo ali. Só que ia destruir todo mundo. Aí os caras descobriram. Falaram, não, você não pode fazer isso. Aí brigou lá com... né? Aí no final, fechando a história, eles descobriram e tiveram que desligar o computador. Senão ele não conseguia mudar, né, a rotina do computador. Ele não conseguia mudar o programa. Ele tem que desligar. Interessante que isso nós estamos vendo hoje, né? Mais ou menos em termos disso, a gente está nessa inteligência artificial, né? Então seria mais ou menos o primórdio, né, na inteligência artificial. E mostrando que nós humanos ainda somos superiores, né, do que os computadores na sua programação. Então, com isso, ele se livrou do computador. Aí o filme se desenvolveu em cima disso. Então é interessante isso lá há 40, 50 anos atrás e até hoje. Esse filme ainda traz esse tipo de informação. A nossa pergunta seria sobre coisas pequenas, coisas grandes, cabendo em lugares que a gente não imagina. E aí, citando o próprio filme MIB, que saiu lá já faz algum tempinho, né? Que mostra lá no primeiro filme o gatinho Orion, que tem no colarzinho dele, tem a própria galáxia inteira. E aí a gente fica pensando como a física pode explicar essas coisas, porque a gente tem uma noção de tamanho diferente do que realmente pode ser, né? Eu acho que é interessante, né, Sérgio, que a física ela se aventura em todas essas áreas aí, né? Isso. Então nós temos uma teoria da relatividade que explica o universo, o muito grande. E nós temos uma teoria da física quântica que explica o mundo muito pequeno. Então, e nós temos a realidade que a gente percebe, né? Se é que isso é uma realidade, né? Que é governada pelas leis da física clássica. Então, quando a gente trabalha com solos, né? A gente trabalha com essa questão de escala. Então, quando você faz uma microtomografia, você está na escala micrométrica, 10 a menos 6 metros. Mas o que a gente faz? Quando a gente analisa, por exemplo, uma amostra nessa escala, a gente quer entender os fenômenos que ocorrem na escala maior, que seria na escala do campo, né? Na escala de dezenas de metros, quilômetros. Então, a gente sempre está lidando com essa questão de escala na ciência. E uma das primeiras coisas, né, que a gente ensina no curso de física é justamente essa questão de ordem de grandeza, né, Sérgio? Essa questão da escala. Porque, assim, quando a gente vai tentar entender a natureza, a gente tem partículas que são elementares ali, fundamentais. Então, os menores que tem são os quarks, né? Isso. Então, a gente teria os quarks ali, e os quarks que constituem os prótons, os nêutrons. E aí isso vai se juntando, vai formando moléculas, né? Então, a gente vai aumentando a escala. As moléculas vão formando seres mais complexos, que somos nós, e assim por diante. E tem as estrelas. Então, a gente sempre está nessa questão do... O que é o universo, né? Sabe que ele está dentro lá da esferinha que está no gatinho lá do MIB? Né? É possível, né? Por que não? A gente percebe a escala de acordo com a realidade que a gente observa e vê, né? Tem um livro muito interessante chamado Flatland, que é um livro de seres bidimensionais. Então, as mulheres têm formatos de agulha, aí tem outros que têm formato, alguns que têm formatos de triângulos, mas eles não têm a percepção tridimensional. Tudo no livro se passa em duas dimensões. Né? Então, o que seria a realidade para esse pessoal que tem Flatland? A realidade é 2 dimensões. Eles não conseguem perceber a terceira dimensão. Né? Então, no filme do MIB tem isso, né? Acho que a hora que ele abre lá o armário, né? Ele vai lá e vê que tem algo muito maior por trás daquilo. Né? Então, é muito interessante isso. Ele jogando bolinha de gude com o nosso universo, brincando. Né? Então, essa questão do multiverso é mais ou menos isso, né? Porque você pode ter um espaço infinito composto de vários universos. Então, assim, o universo é grande, nossa, é grande, tem 13,8 bilhões de anos. Né? Mas, assim, isso é grande porque a gente acha que isso é grande, essa é a nossa percepção de escala. Mas se a gente tiver vários universos, isso não é grande, na verdade. Né? Isso. Quando você pensa nessas escalas muito pequena e do muito grande, né, que o Pires estava comentando, quando você vai... Porque a gente está acostumado no nosso dia a dia. Né? A gente sabe que andar a velocidade de 40 km por hora, 60... E se você tem ideia do que é um carro com alta velocidade, você está parado, está muito forte, né? Você consegue ter essa sensibilidade. Mas quando você vai para o mundo ou muito grande ou muito pequeno, no caso, se a gente for para um mundo muito pequeno, tendendo ao tamanho de uma molécula, por exemplo, aquele mundo é completamente diferente do mundo que nós vivemos aqui. A física é outra, como ele falou. Não é mais a física clássica que a gente chama, que é a física newtoniana. Entendeu? É uma física diferente agora. Tem coisas que quando a gente começa a estudar que você acha que você não está aqui, mas está lá. E ao mesmo tempo tem em dois lugares ao mesmo tempo.
as partículas elementares. Então, a probabilidade de encontrar uma partícula elementar lá no mundo atômico, você não consegue discernir, ele está aqui, não, ele está aqui, né? Ele está em algum lugar ali, é uma probabilidade. Esse é o modelo físico que você tem. Imagine que você, quando você vai fazer uma tomografia do teu corpo, de um problema, né? Então ele está medindo, por exemplo, uma ressonância magnética. Ele está medindo o quê? Ele está medindo, né, uma célula tua que compõe uma molécula, que tem átomo, que tem spin, e spin do núcleo daquele átomo que está te medindo, dizendo para você, ó, ali está com problema. Entendeu? Complexo. Então você tem uma... Isso é uma probabilidade. Então você consegue... Aqui você vai encontrar um problema. Aqui tem... Se tiver muita água, significa que tem muito átomo de hidrogênio. Se tem muito átomo de hidrogênio, tem muito próton. Se tem muito próton, então você vai ter uma ressonância sobre aquele... Uma resposta diferente. Aí você vai dizer, então ali tem um tumor. Então são coisas que você, no dia a dia, a gente não imagina como é. Né? Mas a gente faz isso. E é uma física... E é uma física que a gente usa todo dia, né? Se você vai no médico, se você for, né? Até aqui mesmo no podcast, né? Tem uma onda saindo daqui, indo para algum lugar que está interagindo numa antena, que vai para o rádio, que vai transformar isso num som novamente e alguém vai escutar. Ou vai ver também. Então tem tudo. E pode ser até ao vivo, e pode ser até mesmo ao mesmo tempo. Eu digo assim, alguns intervalos de tempo de segundos, mas você vai estar enxergando quase ao mesmo tempo. Então, tudo isso é uma comunicação utilizando ondas eletromagnéticas, e tudo isso para a gente é meio para a vida normal das pessoas, né? Isso aí tá bom, é verdade, né? Acontece. Celular mesmo, você pega o teu celular aí, né? Você olha lá, mas cadê? Eu estou conversando com alguém lá do outro lado do mundo, lá na Europa ou no Japão, ao mesmo tempo, e o sinal, ao mesmo tempo, fala assim, deu um intervalo de alguns segundos, talvez, né? Bem baixo enxergar isso aí. Então isso é interessante para mostrar como que é o mundo do muito pequeno, né? Indo para um mundo muito grande. Isso que é... A ciência é fascinante por causa disso, né? E cada vez mais. Então, e isso que é interessante, né? E a arte tem a ver com isso, né? E a arte, ela mostra como que a ciência é, mesmo fazendo uma analogia, né? Entre arte e ciência. Eu acho que se pegar essa questão do celular é exatamente isso, né? Você tem toda uma teoria da física quântica que permite que você tenha celular, e é uma teoria baseada muito pequeno, mas quando você conversa com alguém que está do outro lado do mundo, você está conversando numa distância muito grande, né? Então você tem a união do pequeno com um muito grande. Então essa questão das escalas vão se misturando. É bem interessante. Do mundo muito grande. Imagina uma coisa muito. Imagine você, a Terra, e você comparar, por exemplo, com nós. Nós somos muito pequenos em relação à Terra. Mas se você comparar a Terra agora com as estrelas, com as galáxias, é muito pequeno. É mesmo o Sol. Aliás, por falar em estudar coisas muito pequenas, eu queria que o professor Pires explicasse um pouquinho para a gente, porque você integrou uma pesquisa inédita do Brasil lá no acelerador de partículas Sirius, né? Queria que primeiro você explicasse para quem não entende, né, que está assistindo talvez o podcast, o que é esse acelerador de partículas, como que ele permite para a gente estudar coisas muito pequenas, né? E como que é o pioneirismo e a importância dessa pesquisa? Então, o Sirius hoje ele é um dos aceleradores de partículas, talvez um dos mais modernos do mundo. Ele é um acelerador de elétrons, né, de quarta geração. E o que ele faz, ele tem um anel, e aí o pessoal acelera os elétrons desse anel a velocidades, praticamente a velocidade da luz. E aí quando esses elétrons eles sofrem deflexões com ímãs, onde ele sofre deflexão, ele emite raio-x. Então, aí eles têm diferentes tipos de raio-x ali, com diferentes valores de energia, e cada linha de raio-x permite que você tenha uma técnica. Se não me engano, o Sirius acho que tem possibilidade, não quero falar besteira aqui, mas acho que eles têm possibilidade de instalar até 40 técnicas diferentes. Então, seriam 40 técnicas que utilizam raio-x. Então, você tem... Nós utilizamos algumas, né, Sérgio? Tomografia, eles têm lá uma linha de tomografia de raio-x, tem uma linha para difração de raio-x, fluorescência de raio-x, várias técnicas que utilizam raio-x. Então, esse acelerador, assim, ele primeiro foi desenvolvido toda uma tecnologia nacional para construir ele, o que é muito interessante. Teve uma empresa que concretou, então tem todo um prédio anti-vibração, porque você não pode deslocar o anel, né? Se você deslocar o anel de alguns milímetros ali, você perde, na verdade, esse movimento dos elétrons. Então isso é muito interessante, tem muita tecnologia no prédio, e tem muito know-how do Brasil mesmo, porque nós tínhamos um synchrotron antes, né?
E durante décadas a gente foi adquirindo expertise para desenvolver as linhas de luz desse laboratório que tem hoje em Campinas. E ele custou muito mais barato do que outros laboratórios que tem no mundo e que estão em construção, justamente quando a gente utilizou essa questão da nossa tecnologia nacional e também das pessoas, né? E é muito interessante porque nós temos uma ex-aluna do nosso curso, né, Sérgio, que ela é pesquisadora no Sirius, hoje na linha de tomografia. Inclusive, ela foi importante para fazer esse link, né, do nosso grupo de pesquisa com esse trabalho que está sendo desenvolvido agora no Sirius, que é um trabalho com solos coesos. Existe um solo que tem quase em todo o litoral do Nordeste, e se não me engano ele é responsável por 40% da economia da parte agrícola, nos estados onde tem esse solo. Que ele é muito interessante porque ele é um solo que quando ele seca, ele fica extremamente duro. Você não consegue quebrar ele. Você tem que com britadeira para quebrar ele. E quando ele umedece, ele fica extremamente friável. Ele vira como se fosse uma massinha, assim. Então, e o pessoal não entende direito por que ele é assim. E esse é um solo que tem no Brasil. Então, qual que foi a iniciativa? A Embrapa entrou em contato com os Sirius, e aí eles propuseram fazer experimentos usando as técnicas que tem nos Sirius, que vai da escala de nanômetros, se é que a gente está falando de escala, né? Vai da escala de 10⁻⁹ metros até a escala de milímetros, para tentar entender por que o solo tem esse comportamento. Aí a Embrapa tem contato com os Sirius contactou alguns pesquisadores da Embrapa, alguns pesquisadores no Brasil, criou um grupo, e aí está em andamento. É um projeto grande que está em andamento. Nós tivemos a primeira reunião, o primeiro workshop foi no primeiro semestre, agora vai ter o segundo workshop no segundo, já com alguns resultados. E aí, a partir desses resultados, a ideia é tentar entender por que o solo tem esse comportamento, usando todas essas técnicas nessas escalas. Então isso é legal porque isso é pesquisa de ponta, pesquisa de fronteira, né? E hoje nós temos um laboratório que permite nós fazermos isso. Então é legal isso porque assim, o Sirius é um laboratório que tem muita técnica de física, de química, né? Mas nós estamos utilizando ele para responder problemas da parte de agricultura, né? A parte de solos. Por falar em laboratório, professor, para encerrar, vamos falar de bastidores, histórias de laboratório. Você tem alguma curiosidade só de laboratório que vocês viveram durante todos esses anos como pesquisadores para contar para gente? Temos alguns. Vamos resumir algumas aqui. Não, assim, é que a história, assim, é que quando a gente chegou aqui, eu e algumas pessoas que nós viemos lá da USP de São Carlos, né? A gente estava lá fazendo mestrado, em 93, 94, a gente veio para cá, do século passado, né? Aí a gente veio para cá e a universidade ainda estava encaminhando na parte de ciência, ou na parte de pesquisa científica, né? Tinha alguns trabalhos, mas eram pontuais, mas não tinha ainda grupos, né, desenvolvendo, laboratórios, né? Então, a gente chegou aqui para desenvolver também isso. Então, eu e outros colegas, aí depois o Pires também, depois de formado, aí a gente começou a montar o nosso laboratório. Então, no início, era um tamanho pequenininho, né? E uma pesquisa bem básica. Bem básica, iniciação científica, fazendo, né, com os alunos. Depois de sair para fazer doutorado, voltamos, né, com 20 e poucos anos, né, então a gente veio para cá e tudo novidade, tudo e aquela vontade de trabalhar. A gente foi, voltou, viajava de ônibus, voltava, passava a madrugada em claro e voltava, né, era bem interessante. Aí quando nós chegamos aqui, aí voltamos no ano 2000, aí nós montamos o nosso grupo de verdade, né, que é o grupo de Física Aplicada a Sócios Ambientais, e a Física também tem outros grupos que trabalham nisso. Não nisso, mas em outras áreas da física. Aí foi montando, aí foi criando curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então foi um trabalho bastante árduo, foi não posso dizer um histórico, seria assim muitos trabalhos. Assim, uma coisa muito interessante é que logo no início que nós chegamos aqui, a gente ficava de manhã, à tarde e à noite na universidade para desenvolver. Então era assim, era full time mesmo, né? Para poder crescer, trazer alunos, né, e trabalhar junto com eles, além das disciplinas e tudo mais, né? É um trabalho de amor, né? Exatamente. É por isso que a barba ficou branca. É isso aí, o Meia Hora fica por aqui, falando sobre a relação entre física, sobre arte e essas duas coisas que estão em tudo. Agradeço novamente a presença do professor Luiz Pires e Sérgio Saab. Obrigado por estar aqui conosco e conversar um pouquinho no podcast Meia Hora. Legal, nós agradecemos então a Aline e a Jéssica. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição, né, Sérgio?
fiquem à vontade para nos convidar. Esse foi o Meia Hora, o podcast de entrevistas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, criado pela Coordenadoria de Comunicação em parceria com a TV Educativa. Eu sou a Aline Jasper. E eu sou Jéssica Natal. Na direção está Luciane Navarro, na técnica está Fábio Ansolim, Domitila Gonçalves e Amanda Greal. Até mais, pessoal!